Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. Estou com a neuropediatra Sabrina Calmon. Gratidão enorme por ter aceitado o meu convite para a gente poder falar sobre autismo. Eu também gostei muito de ter recebido esse convite. Esse tema é um tema que me é muito caro. Sim, eu sou neuropediatra, por isso eu tenho me enfronhado nessa área. E eu faço parte de um grupo de pesquisa. Estava numa reunião a tarde toda agora que a gente está criando uma nova escala, chamada Escala Labirinto, que vai uma tentativa de criar uma maneira de poder avaliar o autismo de uma forma mais sistemática e ainda usando um instrumento que seja adequado à realidade brasileira. Tá bem legal, já está bem adiantada, já está publicando para poder começar a usar mesmo, já está sendo feito treinamento, vai ter o Congresso Labirinto agora em outubro. Está todo mundo muito animado com essa escala que a gente está criando agora. Você também é uma pesquisadora. A gente faz essa pesquisa que é bem interessante também. Antes da gente entrar especificamente na temática do autismo, qual é a maior demanda clínica que você tem? Você diria que é mais frequente na sua prática clínica? O neuropediatra, ele tem como competência atuar em condições desde sistema nervoso central até o músculo, neuromusculares, né? Mas, na verdade, o que tem acontecido que eu fiz uma residência em neuropediatria muito bem constituída lá no Hospital Santo Antônio. Quando eu fiz minha banquinha de médica, abri meu consultório, eu comecei a ter demandas que eram muito mais psiquiátricas do que neurológicas, do ponto de vista, assim, médico. Porque, assim, né? Com classificações mais relacionadas a questões à psiquiatria do que à neurologia. Daí, agora, eu fiz uma formação em psiquiatria infantil, uma formação lato sensu, mas que tem me dado um bom suporte para o atendimento dessas crianças com demandas comportamentais, com demandas de questões relacionadas a mais a parte emocional, né? Então, na verdade, assim, essa distinção não faz muito sentido do ponto de vista neurobiológico, porque tanto a mente quanto o cérebro emergem são a mesma substância, né? Então, se fala coisas relacionadas à mente, são da psiquiatria e do cérebro à neurologia, não faz muito sentido na prática, no dia a dia do trabalho. Mas você percebe que é mais fácil as pessoas procurarem um neuro do que um psiquiatra? Tem um estigma, né? Sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida disso. Evita-se ao máximo, né? Tanto que eu converso muito com colegas psiquiatras, eles só pegam essas questões que são da alçada do psiquiatra infantil depois de um certo tempo que a criança já andou. Nem o pai, nem uma mãe, vou levar meu filho ao psiquiatra porque ele está com um problema de comportamento. Nunca, né? Às vezes não quer levar nem ao neuropediatra, mas levam, né? Mas para chegar no psiquiatra tem que rodar muito. Precisa ser encaminhado, alguém tem que dizer vá, procure, porque é o profissional que vai atender. Mas tem um estigma muito forte, Muito forte. principalmente quando a gente está tratando da infância. E essas crianças que se apresentam no seu consultório, tanto agora é neuropediatra e psiquiatra infantil. Essas crianças chegam com quais demandas do desenvolvimento? Quais você diriam que são as mais frequentes na infância? Bom, que chegam aqui ao consultório de neuropediatria são muitas crianças com epilepsia, que é algo relativamente comum, né? Com histórias de convulsão, de epilepsia, com histórias de traumatismo craniano, TCE, né? Traumatismo crânioencefálico. Mas tem chegado muitas crianças com questões comportamentais, e agora na pandemia ainda mais. Tem chegado crianças, tem muitas crianças também com transtornos de aprendizado ou com dificuldade de aprendizado que não configuram um transtorno. Esse é mais ou menos o perfil da maioria das crianças que vêm aqui. A neurologia é um leque extremamente maior que isso, né? Mas na prática são os que mais chegam aqui
nesse caminho que eu acabei de falar para você. E o autismo? A gente tem uma ideia de que o número de crianças diagnosticadas com autismo aumentou. Será que o número o autismo realmente aumentou ou foi a quantidade de diagnóstico de crianças que não eram diagnosticadas antes e que passaram a ser diagnosticadas? Certamente, na minha opinião, essa é a principal questão. Antigamente, as crianças, uma pessoa com autismo mais leve, ela não era diagnosticada e ficava como esquisitão da família, né? Ou alguém que acabava desenvolvendo outra comorbidade, uma depressão, alguma coisa assim, e passava mais por isso do que pelas questões centrais do autismo. E os quadros muito graves, muitas vezes, eram tratados como retardo mental ou qualquer outra condição que não fosse autismo. Só, apesar de ser descrito de forma bem clássica desde a década de 40, a, a questão de aparecer mais no. Até para os próprios médicos conhecerem melhor a condição, isso é uma coisa que veio mais dos anos 2000 para cá. Então, esse aumento de prevalência está muito relacionado, na minha opinião, a essa questão. O que se sabe sobre a etiologia do autismo? Bem, a principal etiologia hoje reconhecida é uma causa genética mesmo. Ponto. Você nasceu com aquela genética favorável ao autismo. Só que a gente tem a genética herdada, que é responsável pela maior parte dos casos, mas a gente também tem uma outra condição que a gente chama de epigenética, que é uma alteração genética que acontece por outras causas, como, por exemplo, prematuridade. A gente sabe que há uma maior prevalência de autismo em crianças prematuras. Tem outras coisas que ocorrem no início do uso de alguns tipos de substância no início da gestação, que são estudados também como possibilidade. A prematuridade realmente é algo que já está que é bem estabelecido como uma possibilidade de ter relação. Agora, a parte genética responde pela maior parte dos casos mesmo. Então, se eu tenho pessoas na minha família que têm o espectro autista, a probabilidade de eu ter um bebê com autismo é maior do que quem não tem nenhum familiar. Sim. Se, por exemplo, um gêmeo univitelino tem uma chance de 50% ou mais ou menos, 80%, tem uma chance alta de o outro, dos dois serem, mesmo quando eles são criados em famílias diferentes, aqueles estudos que são feitos a partir de gêmeos que são separados ao nascimento. Então, tem algo de genético que vem com eles em relação a isso. Em irmãos, é em torno de 8% a possibilidade em ter do irmão, o outro ter também, que é mais do que na população geral. Então, assim, existe, não é definitivo, mas é preciso ter atenção. Se você tem um filho autista, vamos ficar atento aos comportamentos do outro, porque a chance dele ter é maior do que na população em geral. E quando faz parte da avaliação do paciente autista, eu procurar informações sobre os pais, sobre os tios da criança, sobre os primos, sobre os avós. Eu sempre faço essa tentativa de colher informações e de vez em quando a gente encontra. Também é uma possibilidade de haver tipo um espectro entre o autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre o autismo e o transtorno bipolar, alguma semelhança genética é possível entre autismo e esquizofrenia, enfim, essas condições meio que se misturam, mas o fato real é que não existe marcador biológico. Não tem um exame que diga que a criança é autista. Isso não existe hoje. Né? Vai existir, se Deus quiser, um dia, mas agora não tem. É um diagnóstico clínico. E sabe o que eu percebo quando eu estou investigando o histórico familiar da criança? Aí eu estou com os pais, né? E aí eu pergunto: alguém na família tem autismo? Aí a pessoa ela acha, mas ela não tem certeza, porque essas pessoas mais velhas muitas vezes não eram diagnosticadas. Ela olha, eu acho que o meu tio tinha, porque ele era diferente, mas nunca foi diagnosticado, ninguém nunca falou sobre isso. Então, investigar esse histórico familiar
você percebe o quanto as pessoas, muitas vezes, passavam a vida inteira sendo taxadas como diferentes, como esquisitas, desinteressadas, frias, né? Eu tinha um tio que era meio estranho, meio frio, a gente ia abraçar, ele se esquivava, quando, na verdade, essa pessoa tinha um transtorno e não foi diagnosticada, portanto, também não recebeu o tratamento adequado, e se a gente pensar que isso perdurou por toda uma vida, a gente vê que houve algum avanço, né? Com certeza. Algumas vezes, aqui no consultório, eu sempre faço esse questionamento sobre os pais e tal. E algumas vezes a gente já viu claramente que alguém da família também tinha, o pai ou a mãe e tal. Geralmente o pai, né? É mais prevalente em homem. O autismo é uma condição É mais mais prevalente frequente. em Sim. meninos do que em meninas, né? Sabrina, quais são os primeiros sinais que os pais podem identificar no bebê que tem o autismo? Então, existe uma pesquisa feita na França e que tem uma pé aqui no Brasil, né? E que é bem interessante. Aqui no Brasil, a gente tem os índice de risco psíquico, IRDI, no índice de risco para o desenvolvimento infantil. Como é o nome? Naquele cartão do bebê novo, aquele caderninho que quando o bebê nasce recebe. A última versão, que eu acho que foi lançada em 2019, é muito interessante. As pessoas parecem não dar tanto valor àquele caderninho porque recebe de graça. Mas ele é um instrumento excelente para os pais ficarem sempre consultando, tanto em relação às questões de crescimento, né, peso, altura, medir, quanto a itens de desenvolvimento, está tudo lá marcadinho. O que a criança deve fazer em cada idade. Tem lá uma parte que é sinais de risco de autismo e na verdade, de algum tipo de que pode evoluir com questão de alguma questão psíquica no futuro, não necessariamente autismo. Tem muitas coisas interessantes, muitas dicas interessantes. Então, tem uma parte lá que tem o índice de risco de desenvolvimento psíquico, o IRDI, que é bem interessante. Aí, assim, você tem que olhar no bebê abaixo de 6 meses, um bebê de 2. Quando o bebê nasce, ele faz os barulhos estranhos. Mas a partir dos 2 a 3 meses, quem tem filho vê com mais precisão, você começa a falar com a criança enquanto ela está no seu colo, geralmente a 30 centímetros de distância, que é quando o olho ainda consegue melhor focar. O bebê começa a ter uma visão mais bem organizada a partir dos 4 meses. Mas antes disso, a distância do colo para o rosto é exatamente essa. Daí você começa a falar com o bebê. Como meu amor, ele é lindo, que nem mãe fala, né? Que coisa mais fofa. Aí você começa a perceber que que ele olha para quando você está falando com ele, como se ele estivesse prestando atenção, e passa um pouquinho de tempo, alguns meses, ele começa a responder. Aí você fala, meu filho é lindo. Aí ele faz, não é isso? Você tem filhos? É. É um bebê. Duas. Então, eu não sei se você prestava atenção nisso. E Prestava atenção em tudo. enquanto você está fazendo essa conversa com o bebê, O bebê ele fica, interage. ele fica olhando para você. Se E você. ela mamando, bebê assim, Sim, mamando. O pessoal diz que bebê não enxerga. Eu lembro da minha filha com dias de nascida, mamando e me olhando, me encarando assim, profundamente. Falei, como é que diz que bebê nasce sem enxergar? A menina me encarando assim, olho no olho. exatamente, é bem assim como você falou, eles enxergam a curta distância. E além disso, o que é muito chato é que você vê hoje que às vezes as mães estão amamentando e falando no celular e assim, televisão, e perde essa possibilidade, né, de ter contato com o bebê e de o bebê poder retroalimentar e se desenvolver a partir daí. Isso, então, assim, quando a criança não olha para a mãe, não faz esse contato visual e não faz essas vocalizações, isso pode ser um indicador de risco psíquico. Segundo Um semestre, dos primeiros. um dos primeiros. No segundo semestre, você já busca uma criança que fica atrás da atenção dos pais, que quer chamar atenção, que quer fazer as coisas, que se interessa mais pela interação com as outras pessoas do que pelos brinquedos, né?
Tem um brinquedo e tem uma pessoa, ela está mais ligada na interação com a pessoa do que com o brinquedo. E já começa a fazer uma fala mais estruturada, ela já fala sílabas, né? Tipo uma lalação. Ela não está dizendo ainda nenhuma palavra, mas ela está tentando falar como se estivesse imitando alguém falar. E ela usa aquela prosódia já, né, de uma conversa. Embora ela não fale nada, você consegue perceber que é uma pergunta aquilo, aquela entonação da fala do bebê, né? Isso no segundo semestre. Daí, em torno de 10 meses até 1 ano e 2, por aí, vamos botar na média de 1 ano, você já consegue ver o bebê conseguindo falar, né? Papá, mamã, gagagau, au, au. E a partir daí as coisas vão evoluindo muito rápido, né? Aí começa a falar várias palavras por ano e meio, você já vai ver falando um monte de coisa, palavras. Uhum. E com 2 anos, a gente já faz uma marcação, que ele já não fala, se ele quer água, ele já não fala mais aga, ele fala dá água, mamãe. Entendeu? Uhum. Começa Ele já junta. já junta, constrói pequenas frases. É. Né? E E, aí, e, com 3 anos, você já vê o bebê falando uma frase completa, e com 4 ele já contou a história. Foi para a escola, voltou, brinquei, briguei, fiz isso e aquilo. Quem tem filho vê isso com facilidade, né? E o o, autista falha nisso. Mas eu observei uma situação, acompanhei um caso de um bebê que ele começou a falar, essa criança começou a desenvolver bem a fala, e em determinada fase houve um retrocesso. O que para a mãe era um sinal de que não era autismo, porque o bebê antes falava e de repente essa fala regrediu. E essa é uma das características também, né, dessa fala ser iniciada e depois regredir. O que é mais comum? É a criança já desde o começo ter essa dificuldade na fala, ou iniciar a fala e depois regredir? quando os pais chegam com queixa no consultório, eles chegam com a queixa de que a criança falou as palavras e depois parou de falar tudo. Parou de falar. Mas se você vai começar a prestar atenção desde o primeiro. A maior parte desses estudos são feitos com filmes familiares, que são. Você pega. Todo mundo filma tudo agora, né? Tem celular, tem câmera, faz filmando tudo. E aí você vê uma criança que já é tipicamente autista, já com 4 anos, você já tem estabelecido diagnóstico. Você pega os filmes dela do primeiro semestre de vida e vê o que é que tem diferente. Então, elas vocalizam menos no primeiro semestre de vida, elas fazem menos lalação de ficar falando aquelas coisas como no segundo semestre, elas até falam algumas palavras, depois falam de falar, mas se você for olhar, já tinha alguma coisa antes, na maioria das vezes. Às vezes não, mas em geral a gente encontra alguma coisa interior. E o importante hoje a luta toda é para que treinar os pediatras para que eles consigam ver isso o mais rápido possível, porque a gente sabe que o que pode mudar o curso da condição é o estímulo precoce. Mas alguns pais têm essa resistência, né, de pensar na possibilidade que seu filho pode ter autismo. Embora, sei lá, 80%, não tenho como dizer um percentual, porque eu não sei exatamente, mas a grande maioria dos pais, quando chegam aqui, eles podem até não saber que o nome da coisa é autismo, mas não, que eles sabem, não. Sabe? 100% dos pais que chegam no consultório, eu sempre digo para eles isso. Vocês sabem que tem alguma coisa que está diferente nos seus filhos. Não teria vindo para mim com essa queixa, né? Eles podem não saber o nome. E qual a importância do nome? Não tem importância. O importante é você perceber que tem alguma coisa no seu filho que ele está precisando evoluir e E vai proporcionar tratar, que e ele vai consiga. cuidar. Eu acho que esse é o melhor pensamento em relação à criança. Não fechar diagnóstico, mas abrir possibilidades para não ter que fazer diagnóstico. É porque é isso que você falou. Quando os pais te procuram, os pais já sabem que tem algo, mas antes disso, esses pais já foram à escola várias vezes para ver quais os problemas na escola, ou levaram a criança para a terapia, e muitas vezes, assim, quando você fala, olha, tem que procurar uma neuropediatra, tem que procurar um psiquiatra, esse brincar dele é um brincar alterado, a dificuldade de olhar nos olhos,
a dificuldade, às vezes, de abstração da linguagem subjetiva. Uma coisa que que eu vejo que é muito característica, porque criança chega na terapia e abraça a gente, né? Pula. Não dá para ser aquela coisa, não, de jeito nenhum. Criança abraça. E às vezes a criança, quando a criança autista, ela tem um desconforto. Algumas se forçam a abraçar, é como se fosse esse papel social que ensinaram ela a fazer. Mas sabe quando você percebe que abraça e o corpo assim tá diferente, meio de lado, é um abraço desconfortável. E aí, daqui que você consiga convencer os pais a realmente procurar um profissional para fazer o diagnóstico. E esse processo todo, esse tempo, é tempo que se perde, que poderia já se estar estimulando a criança corretamente. Sem dúvida, essa é a grande questão. Quanto mais rápido a gente conseguir iniciar a estimulação do bebê, melhor vai ser para o desenvolvimento. Se ele não for autista, eu digo, se não for autista, então tá bom, eu estava errada. Eu sempre digo isso para alguns pacientes meus. Tudo bem, eu prefiro dizer que seu filho é autista e a gente começa a estimular ele agora, e quando ele tiver 5 anos, ele estiver brincando com os amigos dele na festinha de aniversário, você ficar de longe olhando, meu Deus, aquela médica maluca, um dia eu disse que meu filho era autista. 1000 vezes que seja assim, eu vou sair bem feliz se for assim, eu não me importo de cometer esse erro. Mas o que eu sei é que está havendo alguma questão no desenvolvimento dele, então a gente precisa lutar para poder colocar de novo no trilho. Então, não tô nem aí. Bom, quando mudar o nome, né, para o espectro autista, é porque se pressupõe que tem uma variação muito grande. Como esses casos se apresentam? Você poderia citar o exemplo de um caso muito leve, que às vezes é quase imperceptível, e de um caso muito grave? Então, assim, o DSM-5 ele faz essa distinção, ele deixa muito claro que essa distinção é dada pela necessidade que a pessoa tem de apoio. Então, eu vou até, deixa eu dar uma olhadinha aqui no DSM-5 para falar para você exatamente. O grau 1, eles chamam de que requer suporte, porque ele tem uma dificuldade na interação social que causa prejuízos notáveis quando não existe apoio. Tem dificuldade para iniciar a interação, né? E demonstra exemplos claros de respostas atípicas ou mal sucedidas na iniciativa social com outras pessoas. Então, a criança que ela precisa de algum suporte. Aí você vem para o grau 2, que eles classificam em grau 1, 2 e 3. O grau 2, ele tem um comprometimento importante nas habilidades verbais e não verbais de comunicação. Então, a criança que pode ser que ela não fale bem, e se ela fala, ela não compreende. Ela fala, mas ela não compreende a linguagem, por exemplo, não verbal. Ou não consegue. Ela fala, mas ela não tem uma capacidade de simbolizar. A palavra é essa, a linguagem. E o grau 3, eles classificam como requer suporte muito substancial. Então, a classificação da gravidade se dá pela intensidade dos sintomas e pela necessidade de apoio. E tem as comorbidades também, né? Tem pessoas que têm autismo em comorbidade com outro transtorno. Qual Exatamente. seria o transtorno mais comum que aparece junto com o autismo? Então, a gente tem crianças que podem ter retardo mental, isso é muito comum, né? O que fica bem mais complicado você lidar com a questão. Pode ter criança com questões relacionadas à fala e à linguagem, né? Apraxia de fala, por exemplo, é muito comum. Pode ter questões genéticas, comum também. E pode também ter a questão de doenças gastrointestinais são mais comuns. Epilepsia é bem mais comum no autista. Alguns tipos, essas coisas assim acontecem muito mais no autista do que numa criança com desenvolvimento típico.
A alimentação restrita, né, uma alimentação muito seletiva, ela é uma característica presente, digamos que na maioria das pessoas com autismo, ter uma certa quantidade limitada, né, uma variedade muito pequena de alimentos. É. Uma das características importantes que definem o autismo é um comportamento rígido, né? Então, introduzir novos alimentos é sempre uma mudança da rotina dele, então isso é difícil. Associado a isso, eu diria que 100% dos autistas têm algum tipo de disfunção sensorial. Então, a disfunção sensorial pode ser quanto à parte do alimento. E aí eu sempre fico tentando pesquisar, porque com relação à alimentação, pode ter disfunção em vários tipos de questões. Tem crianças que o problema é a consistência do alimento, não gosta de pastoso. Tem criança que é quanto à cor do alimento, não toma suco vermelho, só toma suco amarelo. Tem crianças que é quanto ao cheiro do alimento, que fica um cheiro muito intenso para elas. Tem crianças que é quanto ao sabor, isso é de menos. Assim, nos pacientes meus, parece que quanto ao sabor é o menos importante, porque é assim, com muita frequência. Ele não toma o suco, não come a fruta, mas toma o suco. Não chupa a laranja, mas toma o suco. Então, não é o gosto, é outra coisa que tem ali que está incomodando ele, né? É a textura, né, a forma como o alimento é apresentada. Sim. Eles Essa curtem. disfunção Essa disfunção sensorial também, ela não está só na alimentação. Existe, por exemplo, uma percepção alterada de temperatura. Às vezes Sim. você está num lugar muito frio e a criança não está sentindo frio. E eu vi também que existe uma alteração na percepção de dor. E aí esse é um esclarecimento que só uma neurologista pode É, fazer. Por que eles essas têm. alterações na temperatura, na sensação de dor? Os autistas costumam ter um limiar muito alto de sensibilidade à dor. Então, para ele chorar é porque o negócio foi sério mesmo. Geralmente eles caem, se machucam bastante, aí passa assim a mão e segue adiante. Já em relação à, parte auditiva, eles têm uma Hipersensibilidade. e tem uma reatividade intensa, ações que às vezes a gente nem sequer escuta direito. Mas para eles é demais aquilo. Essa questão do limiar de dor ser maior, que as pessoas acham que é uma coisa boa, não necessariamente é uma coisa boa, porque às vezes essa criança pode se machucar e por não sentir dor, não se cuida, não conta para a mãe. A dor é uma proteção, né? A dor é para você se afastar do Sim, perigo. sim, exato. A dor é uma proteção que a gente tem, né? Não sentir dor é sempre muito difícil. Uhum. Em relação à coordenação motora, queria que você falasse um pouquinho em relação à coordenação motora, fina e grossa. E aí você pode aproveitar também para falar sobre aquela questão do andar um pouco mais robotizado e também Sim, as estereotipias, né? sim. A coordenação motora do autista, em geral, é muito. A ampla não é muito boa, né? A ampla quer dizer subir escada, pular de um pé só, essas coisas. Ele tem dificuldade com isso em geral. E a coordenação motora fina varia. Em algumas crianças é extremamente. Consegue fazer coisas incríveis com as mãos, e outras são tão desastrados quanto. A ampla. A ampla geralmente não é boa. E a fina tem essa variação. Uhum. As estereotipias, antigamente, a gente tinha a ideia de fazer parar, porque era um comportamento disfuncional e que chamava atenção, e que, enfim. Só que quando os autistas que conseguem falar, eles acabaram contando ao longo do tempo que é uma maneira que eles usam para se compensar, para se acalmar, para ficarem mais estáveis. Então, a orientação que eu dou aos meus pacientes hoje, aos pais, na verdade, né, é que permitam que a criança faça as estereotipias. Se for algo muito que vai causar mal, bater a cabeça na parede, que vai machucar, ou coisa desse tipo, a gente pode tentar na terapia, tentar deslocar isso para uma outra coisa.
Mas dizer para a pessoa parar de fazer aquilo não é bom, não. Ela vai ficar. É algo que acalma, né? Então, não faz mal a ninguém, acalma a criança, deixa ele fazer a estereotipia dele. Tá aliviando, né? Alguma coisa Sim, ali. Eu vejo sim. como também um mecanismo de alívio. Ah, tem pais que, quando suspeitam do que o filho pode ter autismo ou recebe o diagnóstico, encara isso como uma sentença muito negativa, como se fosse o fim do mundo. O que eu percebo é que, se essa criança for bem estimulada, a evolução é incrível. Esse menino que eu citei, que ele foi diagnosticado com meses de idade, o andar dele é um andar já muito fluido, ele não tem mais aquele andar mais robotizado, e é uma criança carinhosa, uma criança comunicativa. Então, por conta de todos os estímulos que ele recebeu, o que você diria para esses pais que caem no choro, que vê o diagnóstico do autismo de uma forma tão pessimista? Olha, a Associação dos Amigos dos Autistas daqui de Itabuna colocou como, tipo, eu não sei como é que chama, mas se você tem um nome de uma instituição e você tem uma frase que ela, não sei se é missão, essas coisas, Slogan, um slogan. slogan. Então, o slogan deles é do luto à luta. E eu acho isso, achei que foi uma sacada fantástica, porque quanto mais rápido os pais conseguem fazer esse luto desse filho sonhado que não existe e partem para lutar para que esse filho que eles têm melhore, quanto mais rápido eles conseguirem virar essa chave, vai ser melhor para o filho deles, entendeu? Nos trabalhos que foram feitos pelo pessoal que trabalhou com o que eu falei lá na França e tal, com os filmes familiares, eles viram uma coisa interessante. Nos primeiros 6 meses de vida, aumenta muito o estímulo que os pais fazem no filho. Ficam tentando, tentando, tentando. Aí, nos 6 meses seguintes, ela tendência de cair o estímulo. É como se assim, ele não Eles estão consegue, cansados. desestimula. Mas o mais legal do autismo é isso. Eu digo assim, o que dá dá um alento é isso. Que quando o menino chega lá, você tentou, tentou, tentou ensinar alguma coisa, tentou, 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 e ele não respondia nada. Aí, um ano depois, quando você nem lembrava mais que tinha feito aquele treinamento com a criança para ver se ela aprendia aquilo, ela começa a fazer. Aí isso, em geral, dá uma nova animação para os pais, porque eles percebem que o que eles fizeram teve uma resposta, teve um aprendizado. Só que ele só expressou depois. Aí tipo, dá um novo gás para continuar fazendo os E estímulos. lembrando que não é um processo linear, né? Às vezes você tem um avanço, regride um pouquinho, tem outro avanço, regride um pouquinho, mas eu diria que nunca regride tanto quanto avançou. O avanço, ele é sempre superior. Então, Uma última pergunta: todo autista, ele tem dificuldade com o contato visual? Ou tem autista que não tem essa dificuldade? não tem nenhuma característica que todos os autistas tenham. O contato visual é bem mais difícil, mas pode ser bem treinado e a criança ter isso bem. Mas realmente é algo que é bem característico, mas na Característica. do autista é uma dificuldade muito grande de manter o contato visual. Ele pode aprender a fazer isso, inclusive, mas é complicado. Sabrina, gratidão pelos seus esclarecimentos de uma forma tão simples, tão transparente, assim. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu, que todo mundo consegue pensar nesses sinais da forma tão clara e tão carinhosa que você falou, e tão humana. Acredito que você adora criança, né? Adoro. Eu sou Porque feliz. você mostra paixão. Então, muito salutar esses esclarecimentos. Eu espero que todas essas explicações possam ajudar os pais, tanto a identificar e a poder partir para a luta o mais rápido possível, quanto para os pais que estão naquela fase pessimista, entender que essa criança pode ter uma evolução muito positiva, né? Hoje já se fala que é apenas um cérebro diferente, não quer dizer, né, que é melhor nem pior,
é diferente, é uma nova forma de ver o mundo e de interpretar o mundo. E aí, junto com meus agradecimentos, já fica o convite para uma nova entrevista falando sobre outro assunto. Eu faço o convite no ar, porque se a pessoa aceitar, eu digo, os espectadores estão cobrando. Legal, vamos sim, claro. Prazer enorme, querida. Muito Gratidão, obrigada viu, também. pela sua presença. Um beijo. Outro. Tchau.